Superman, o ícone que salvou o século, a história do herói, que deu origem a todos os outros, era o ano de 1938. O mundo se encontrava às vésperas de uma guerra global. A tecnologia engatinhava diante do futuro. E os quadrinhos, até então, eram apenas uma forma barata de entretenimento descartável. Mas foi ali, naquele momento de incertezas e medo, que dois jovens judeus de Cleveland, Jerry Shigeru e Joe Shuster, mudaram a cultura pop para sempre. Eles criaram um personagem que transcenderia o papel, os tempos e as gerações. Um símbolo de esperança em tempos sombrios. Seu nome era simples, direto, quase arrogante em sua promessa. Superman, desde sua primeira aparição na lendária Action Comics 1, Superman tornou-se mais que um herói. Ele se tornou um arquétipo, um reflexo do que a humanidade poderia ser em sua melhor versão. Vindo do planeta Krypton, criado por pais humildes do Kansas, Kal-El cresceu como Clark Kent, aprendendo valores como compaixão, humildade, verdade e justiça. Diferente de outros heróis que lutam com raiva ou vingança, Superman luta porque acredita menos, e isso por si só já é revolucionário. E o mais impressionante, ele fez isso sem ser humano, também. Capitão América, He-Man, Aranha, X-Men, todos surgiram na sombra do Homem de Aço. Ele foi o primeiro, o original, o molde. Em rádios, quadrinhos e jornais, ele combatia o nazismo, incentivava o patriotismo e inspirava crianças a acreditarem em heróis de verdade. Um Messias em traje azul e vermelho. A frase promocional do filme dizia: "Você vai acreditar que um homem pode voar, e nós acreditamos." A atuação de Reeve, a trilha sonora de John Williams, os efeitos especiais da época e o tom épico deram início a uma nova era. A era dos blockbusters de super-heróis. Era uma época de esperança e ingenuidade perfeita para um herói que acreditava que a verdade e a justiça bastavam para vencer o mal. Ele é o salvador que desce do céu, o estrangeiro rejeitado, o filho adotivo que carrega em si dois mundos. Por isso, ele é universal. Ao contrário do que muitos pensam, Superman não é apenas o homem mais forte do mundo. Ele é o que carrega a maior responsabilidade. Superman é essencialmente um mito moderno. Sua narrativa ressoa com elementos da tradição cristã, judaica, greco-romana e até budista, mesmo nas histórias onde ele perde o controle. Sua ausência ou corrupção causam impactos profundos, porque sabemos que ele é o pilar. Todas essas ideias foram copiadas, recriadas, ressignificadas, mas sempre voltavam à mesma fonte. Mas nenhum deles voava. Existiam heróis pulp como Doc Savage, o Sombra ou Tarzan. Nenhum deles tinha uma identidade secreta construída com tanto simbolismo. O super-herói original antes de Superman, não existia um gênero de super-heróis como conhecemos. Amor pelos seus pais adotivos, por Lois, pela Terra. Ele não é traumatizado. Ele é agradecido. Superman estabeleceu as regras. O uniforme colorido, a capa, o nome com aliteração, o alter ego tímido e desajeitado, o vilão icônico e o amor impossível. Ele poderia governar o mundo menos, mas escolhe servir. Ele poderia se isolar menos, mas escolhe proteger. Ele é um deus que escolheu ser homem. Batman veio depois, Mulher Maravilha, da guerra à telinha, Superman na TV e no cinema. Se você quer acreditar que ainda existe bondade no mundo, Superman é pra você. Ele não é símbolo de superioridade. Ele é símbolo de inclusão, de esperança e de empatia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Superman era tão importante para o moral dos americanos quanto qualquer discurso presidencial. Criado por filhos de imigrantes judeus, ele próprio é um imigrante, um refugiado, alguém que tenta se adaptar a uma cultura que não é sua. Na década de 1950, com George Reeves, ele ganhou sua primeira série televisiva. De bancas de jornal a coleções de luxo, ele sempre esteve presente. Mas foi em 1978, com o filme, estrelado por Christopher Reeve, que Superman alcançou o estrelato definitivo. Basta ler All Star Superman ou assistir a série Superman e Lois para perceber sua profundidade. Quantos debates ele já inspirou em rodas de amigos nerds? A espinha dorsal da DC Comics. Mas em meio a isso, o Superman permanece como um lembrete. É possível ser bom sem ser bobo. Tempos em que heróis com armaduras espertas e piadas rápidas dominam o cinema. E está tudo bem. Se Batman é a mente, Superman é o coração do universo DC. Ele é a âncora moral, o guia. Superman representa o que a DC sempre quis transmitir,
que os deuses andam entre nós, mas também sofrem, duvidam, amam e caem, que inspiram não pelo medo, mas pela fé. Da fase clássica até os dias atuais, passando por animações icônicas como Superman The Animated Series. Os jogos da Injustice ou os filmes do DCEU com Henry Cavill Superman continuam a influenciar e emocionar. Ao longo dos anos, diferentes autores deram sua visão do personagem, e de alguma forma, todos nós sabemos disso. É mais do que fanservice, é mais do que nostalgia, é esperança pura, porque o mundo precisa dele. Alan Moore, em O que Aconteceu ao Homem de Aço, nos mostra um Superman que escolhe ser humano. Ao longo das décadas, muitos disseram que Superman era chato, forte demais, sem graça. Mas isso sempre refletiu menos sobre o personagem e mais sobre quem o escrevia. Grant Morrison, em Grandes Astros Superman, oferece uma ode poética à divindade do personagem. Mark Waid, com O Reino do Amanhã, mostra um Superman velho, decepcionado, mas ainda necessário. John Byrne, nos anos 80, deu um Clark Kent mais ativo, menos disfarçado, mais humano, é sua força ética. Cada versão reforça uma verdade. O mundo sempre precisará do Superman. A força das histórias. Mas o que torna Superman realmente importante não é sua força física, enquanto muitos super-heróis são movidos por tragédia. Superman é movido por amor. Essa diferença muda tudo. E isso não é só inspirador, é revolucionário. O herói dos marginalizados, ao contrário do que muitos acham, Superman sempre teve uma conexão com os marginalizados. Se você é diferente, se sente fora do lugar, Superman é pra você. SUPERMANN ou BRASIL. No Brasil, Superman também foi gigante. As revistas publicadas pela Ebal, Abril, Panini e outras marcaram gerações. Quantas crianças aprenderam a ler com os balões vermelhos das HQs do Superman? Quantos adultos guardam até hoje suas action figures ou gibis da fase dos Novos 52? Superman não é apenas americano, ele é universal, críticas e reinvenções. Claro, nem tudo são flores. Quando bem usado, Superman é um dos personagens mais complexos da ficção. Além disso, ele sempre se reinventa. Superman é necessário hoje mais do que nunca. Vivemos tempos de cinismo. É possível ser forte e gentil, poderoso e humilde, corajoso e compassivo. O mundo de hoje precisa desesperadamente de esperança, de ídolos que não se curvam, de exemplos que não matam, mas salvam. Superman não está fora de moda. Ele é a moda que o mundo esqueceu. O símbolo que todos precisamos redescobrir. Um legado imortal, não importa quantos reboots, universos paralelos ou versões sombrias, existam menos Superman. Sempre volta. Ele é o herói que nos lembra do que podemos ser. Quando Clark Kent tira os óculos e rasga a camisa, mostrando o S no peito, algo acontece dentro da gente. É o momento em que dizemos: sim, ainda vale a pena lutar pelo bem. Inspire-se, lembre-se, vista a capa. E se você é como a gente, um nerd de verdade, apaixonado por quadrinhos, cultura pop e tudo que envolve esse universo maravilhoso, então você já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal Velho Nerd, porque aqui o herói nunca sai de moda e o símbolo da esperança continua voando alto.